Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Temos a garantia de nossa posição na mão de Cristo. Não temos tempo para expor isso em minúcias. Trata-se de lugar de honra. Somos o anel que ele traz no dedo, o lugar de amor. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim, diz Isaías 49, 16. É lugar de poder. Sua mão direita encerra todo o seu povo. É lugar de propriedade. Cristo detém consigo o seu povo. Todos os seus santos estão na sua mão, diz Deuteronômio 33, 3. É lugar de confiança. Nós nos entregamos a Cristo e Ele exerce um governo altamente confiável sobre nós. É lugar de direção e proteção. Estamos na mão de Cristo, como as ovelhas estão na mão do pastor, como flechas nas mãos do poderoso guerreiro para sermos usados por Ele, como joias nas mãos do noivo para servirmos de ornamento. Assim estamos nas mãos de Cristo. Ora, o que diz o texto? Lembra-nos que há aqueles que nos tentarão arrancar desse lugar. Há aqueles que, com falsa doutrina, tentariam enganar, se fosse possível, qualquer dos eleitos. Há perseguidores que espumam pela boca e procuram assustar os santos de Deus e tentam fazê-los retroceder no dia da batalha. Há tentadores argutos, os que se aproveitam dos outros, os capangas a serviço dos mandões dos abismos, que jubilosamente nos arrastariam para a destruição. Há ainda nosso próprio coração corrupto, que buscaria nos arrancar desse esplêndido lugar. No texto, diante de nós, podemos ler: ninguém as arrebatará da minha mão. Não apenas nenhum homem ou mulher, mas também nenhum demônio, nenhum poder, nada. Nada que existe ou que existirá conseguirá fazê-lo. Nenhum poder, nenhuma força, nada que possa ser concebido. Ninguém as arrebatará da minha mão. Não inclui apenas os homens, que muitas vezes são os nossos piores inimigos, pois os piores inimigos possíveis são aqueles da nossa própria casa. Inclui também os espíritos caídos, mas nenhum deles jamais nos conseguirá arrebatar das mãos dele. Não há qualquer possibilidade, nenhum esquema funcionará para remover-nos da condição de eleitos, de propriedade, de queridos filhos, de seus protegidos. Oh, que promessa abençoada! Sabem, enquanto estive pregando para vocês sobre este assunto, acabei lembrando um pouco da minha própria história antes de eu conhecer o Senhor. Uma das coisas que me fez desejar ser cristão foi a seguinte: convivia com alguns rapazes na escola, rapazes excelentes, alguns deles tidos como exemplos a serem imitados por mim e pelos outros. Eu os observava e, apesar de serem um pouco mais velhos do que eu, via-os se tornar tão vãos e indignos quanto possível, embora sabia tivessem sido excelentes rapazes, mas que isso, perfeitos exemplos de pessoas. E um pensamento perpassou minha mente: será que não há meios de evitar naufrágio igual em minha vida? Quando vim a ler a Bíblia, o que mais me saltou aos olhos foi esta doutrina: se você confiar em Cristo, Ele o salvará de todo o mal. Ele o manterá em uma vida de integridade e santidade enquanto você estiver aqui e, no fim, o conduzirá a salvo para o céu. Eu sentia que não podia confiar no homem, pois havia visto alguns dos melhores colegas se desviarem imensamente da verdade. Mas se confiasse em Cristo, não havia dúvida quanto a ir para o céu, apenas certeza. E aprendi que, se depositasse todo o meu fardo sobre os ombros dele, ele me ajudaria, pois havia dito que o justo prossegue no seu caminho e o que tem mãos puras vai crescendo em força, como está em Jó 17, 9. Achei o que dizia o apóstolo: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará. Filipenses 1,6. E muitos outros exemplos semelhantes. Ora, meditei, encontrei aqui um verdadeiro seguro de vida e muito bom. Colocarei minha vida sob este seguro. Vou a Jesus tal como estou, pois Ele me chama e nele confiarei. Tivesse dado ouvidos à teoria arminiana, jamais me teria convertido, pois esta nunca produziu em mim apelo algum. Um Salvador que abandona o seu povo, um Deus que deixa seus filhos perecerem, não seriam dignos da minha adoração. E a salvação que não salva de imediato
também não é digna de ser propagada nem de ser ouvida. Quando aqui me apresento e digo a esta congregação: confie em meu mestre, creiam nele, não há lugar para duvidar da salvação, pois foi ele quem disse: quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Quando digo isso, portanto, sinto que tenho algo a dizer digno de ser ouvido. Com o coração renovado e espírito justo, queridos ouvintes, vocês serão novas criaturas. Como estão agora, se fossem perdoados hoje, poderiam acabar condenados amanhã, pois a tendência da sua natureza os poderia levar a desgarrar-se. Todavia, quando Deus os imbui da nova natureza, a velha natureza perde a capacidade de controlá-los. É o princípio novo da imortalidade que irá assumir o controle. Vocês conseguirão se manter afastados do pecado, serão preservados em santidade, e embora lamentem as imperfeições que reconhecem, sentirão que têm em vocês a própria vida de Deus. Ainda que se deem conta de que não são perfeitos, perceberão que o desejam ser. E esse desejo será uma marca da graça em sua alma, de tal modo que essa vontade irá crescendo cada vez mais em força, até o dia em que, tendo subjugado o pecado por força do Espírito Santo e tendo deixado o corpo, a nova vida, liberta dos vis trapos que o corpo era forçado a usar quando na terra, avançará da sua existência descorporificada para a perfeição. Terá então apenas de esperar pelo som da trombeta, enquanto o novo corpo purificado e feito adequado para a nova e elevada vida viverá. Assim, liberto do pecado, corpo e alma serão testemunhas eternas da promessa de Cristo, pois todos os que nele descansam terão vida eterna e jamais perecerão. Nem nada poderá arrebatá-los da sua mão e da mão de Deus. Acabei antecipando o tópico final, que é a perspectiva do futuro no texto. Como Deus dá a vocês vida eterna, isso evidentemente inclui todo o seu futuro. Sua existência espiritual irá florescer quando impérios e reinos inteiros tiverem já decaído. Sua vida continuará quando o coração deste grande mundo já tiver congelado, o pulso do grande oceano tiver cessado de bater, o olho do sol radiante houver se tornado opaco com a velhice. Vocês terão vida eterna. Quando todo o universo tiver passado como a espuma passageira da onda que rebenta na praia, sem deixar vestígios para trás, tudo estará bem para vocês, pois terão vida eterna. Vocês terão uma existência que correrá em paralelo à existência da divindade. Vida eterna, ó, que avenidas de glórias se abrem com estas palavras. Vida eterna. Porque eu vivo, diz Cristo, e vós vivereis. João 14:19. Tão eternamente quanto Cristo existe, haverá uma alma feliz, e vocês serão essa alma. Tanto quanto existe Deus, haverá uma existência santificada, e vocês desfrutarão dessa existência, porque Jesus lhes dá vida eterna. Que gire o velho mundo até que seu eixo se tenha de todo gasto, que voe o velho tempo até que seu relógio de todo haja parado, e cada um de vocês atuais deixado de ser. Que venha o poderoso anjo, coloque seu pé em mar e em terra e jure por aquele que vive que o tempo não mais existirá. Mesmo assim, todo salvo continuará vivendo, pois Cristo lhe dá a vida eterna. Pois então, não se volta para o futuro a sentença: jamais perecerão, jamais deixarão de existir em perpétua bênção, jamais cessarão de ser como Deus em sua natureza, jamais. Imaginem que vocês estejam no céu por 1000 anos. Conseguem imaginar? 1000 anos de abençoada comunhão com o Senhor Jesus, 1000 anos em seu seio, 1000 anos vendo arrebatar seu espírito. Vocês terão tanto tempo para lá permanecer, como se nunca tivessem estado, pois nunca, jamais perecerão. Quando vier o milênio, quando for o juízo final e toda a grande previsão da profecia for realizada, tais acontecimentos não os irão de modo algum perturbar, pois se creem realmente em Cristo, jamais, repitam a palavra, jamais, 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 jamais perecerão. Quanta eternidade de glória, quanto deleite indescritível se encerra nesta promessa: jamais perecerão. Esta outra sentença é também um vislumbre do futuro, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão.
Estaremos na mão dele para sempre em seu coração. Nele próprio permaneceremos para sempre, um com ele, e ninguém nos arrebatará de lá. Feliz é o homem que pode confiar nesta promessa. Há tantos de vocês para quem eu gostaria que essa promessa fosse verdade. Ela é muito rica, muito cheia de consolo, e eu gostaria que pertencesse a vocês. Talvez alguns duvidem. Gostaria que pertencesse a mim? Amigos, muito me alegro em vê-los dizendo isso. Você sabia, alma, que há apenas uma chave para abrir o mais precioso tesouro e que essa chave é a cruz de Cristo? Que me diz então? Pode confiar nele? Quando alguém me disse outro dia que não podia confiar em Cristo, olhei tal pessoa nos olhos e disse: que fez ele para não ser digno da sua confiança? Você confia em mim? Sim, respondeu-me. Confio em meus semelhantes, mas não consigo confiar em Deus. Pensei, que terrível blasfêmia. Fora honestamente proferida por alguém que não percebia a magnitude da ofensa nela contida. Mas eu não conheço algo que possa ser pior dito que isto. Não consigo confiar em Deus. Bem, o Senhor faça dele o mentiroso então. Eis a conclusão lógica, pois se você acredita que um homem fala a verdade, então significa confiar nele sempre. Mas como pode alguém confiar em seus semelhantes e não confiar em Deus? Quão horrendo é tal pensamento! Há tanto insulto a Deus nisso que nem consigo repetir. Não confiar em Cristo? Bem, questiona o outro, mas não pode ocorrer de termos uma confiança natural, não espiritual, e termos assim nos enganado? Sinceramente, não conheço qualquer outro modo de confiar em Cristo que não seja espiritual. Não creio mesmo que haja qualquer outro modo. Se você confia em Cristo, não é você sozinho quem assim faz. Jamais houve uma alma que confiasse em Cristo sem ser levada a fazê-lo por Deus, o Espírito Santo. E se você confia plena e simplesmente em Cristo, não precisa ter qualquer dúvida ou questionamento sobre confiança natural ou confiança espiritual. Se realmente confia no Senhor Jesus Cristo de verdade, de modo pleno, você está perfeitamente certo. Descanse nele, portanto. Abrigue-se nele de modo pleno e único. E se você vier a perecer, então eu é que não compreendo o Evangelho, nem o que diz a Bíblia. Direi somente mais uma coisa e terei terminado. Se você crer em Cristo e perecer, eu também perecerei, assim como todos os irmãos e irmãs que no mundo todo já creram, creem e ainda crerão em Jesus Cristo. Tudo estará acabado para todos nós, se tiver acabado para você. Se Jesus não é suficientemente poderoso para um, não é para ninguém. Se há uma forte tempestade no mar e um grande navio naufraga, não é possível que somente um só dos passageiros que estiverem no navio acabe no fundo, sem que quase todos, se não todos os demais, o acompanhem. Iremos todos juntos. Podemos até acabar todos em botes salva-vidas. Mas se esses botes afundarem com você, afundarão com todos os santos, todos os apóstolos e também todos os mártires do cristianismo. Eles foram para o céu confiando em Cristo e em Cristo somente. E se você confiar em Cristo, também chegará lá. Pecador, que você seja convencido hoje a confiar em Jesus e em Jesus apenas, e possa compreender plenamente o texto que estudamos. Não tema. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Come to me, you
to